Então tá, gente, nessa aula então a gente vai falar de polígonos, né? Começar a aula de geometria. Né? Polígonos, elas são figuras geométricas planas fechadas, então sempre fechadas, tá? Todas as laterais, todas as semi-retas que são arestas laterais aqui sempre fechando, não pode estar aberto, nenhuma parte aberta. Se tiver uma parte aberta, ela não é um polígono, tá? Então aqui a gente tem um triângulo, um quadrilátero, aqui tem um hexágono e um trapézio também, né? Trapézio aqui e o hexágono aqui. Bom, existem diferentes tipos de polígonos, né? E a gente classifica eles de acordo com a quantidade de lados que eles têm. Então aqui a gente tem nessa tabelinha aqui os polígonos, né, de acordo com seus lados, né? 3 lados então é triângulo, 4 quadrilátero, 8 é um octógono, 10 um decágono e assim por diante. Bom, a gente não vai trabalhar com todos agora, a gente vai trabalhar com alguns mais específicos, mas pelo menos a gente já fica conhecendo os tipos de polígono, né, de acordo com seus lados. Tá? Bom, a gente vai falar primeiro de perímetro de um polígono. O perímetro de um polígono, né, de qualquer polígono, é sempre a soma das medidas de todos os lados dele. Tá? Então, independente de qual tipo de polígono for, tá? O perímetro dele é só somar os lados que a gente vai ter o perímetro dele. Bom, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem esse polígono que é um quadrilátero, né? Ele tem 4 lados. Tá? E para calcular o perímetro dele, então, a gente soma todos os lados. 4 centímetros desse lado de cima, coloquei aqui, 3 centímetros dessa lateral aqui, está colocado também, 2 centímetros dessa outra lateral, está aqui, e mais 3,5 desse lado dele aqui. Soma tudo, né? Então deu 4 mais 3 dá 7, 2 mais 3,5 dá 5,5, e aí 7 mais 5,5, 12,5. Esse é o perímetro, então. O perímetro da nossa figura é somar os lados, todos eles do polígono. Bem? Bom, depois já tem alguns exercícios, então, aqui para fazer sobre perímetro, né? Porque é uma coisa até bem tranquila, eu acho, de fazer. Vocês não vão ter muita dificuldade, tá? Tem 4 exercícios de perímetro aqui. Depois a gente vai falar de ângulos, então. Ângulo, então, é toda a região interna ou externa também, compreendida entre duas semirretas, que tem o mesmo ponto de origem, ou seja, esse ponto zero aqui, esse encontro das duas semirretas, né? É o ponto de origem delas. Então, elas partem aqui, uma reta A e uma reta B, né? Tem o seu pontinho A e seu ponto B. E o ângulo, então, é essa região interna aqui. É a abertura entre elas. É a distância entre uma e outra. A gente vai chamar de ângulo. Não é que seja uma medida de distância, tá? É uma medida de ângulo, de graus. Então, a região interna formada pelas duas semirretas é essa região aqui, que está com um símbolozinho vermelho ali. Tá? Então, a gente pode dizer que esse aqui é o ângulo AOB, o ângulo interno AOB, que vai do A até o O e vai até o B. Então, esse ângulo AOB. Os ângulos eles também são representados, então, por letras gregas, né? O alfa, o beta aqui, tá? Ou simplesmente com o acento. O A com o chapeuzinho em cima, o B com o chapeuzinho em cima, então o ângulo com o chapeuzinho em cima ali, né? E aí, então, podem ser representados dessas duas formas. Vamos falar dos tipos de ângulo aqui, então. A gente tem o ângulo de 360 graus, ângulo de 360 graus é o ângulo que forma uma circunferência, então o círculo completo, ele é um ângulo de 360 graus. Né? Aqui o nosso ângulo de 360 graus é em torno desse ponto aqui, né? Fazendo toda a volta, o ângulo de 180 graus. O ângulo de 380 graus, aliás. O ângulo raso, ele é a metade do ângulo de 360 graus. Né? Então, é a circunferência cortada ao meio, certo? Então, se a gente tiver uma reta aqui, ó, então sempre tu consegue formar um ângulo de 180 graus aqui, em cima de um ponto da reta. Aqui está o nosso pontinho, está sobre a reta. Né? Sobre esse ponto a gente pode formar um ângulo de 180 graus, aqui encostando nos dois lados, digamos assim, desta reta. Depois a gente tem o ângulo reto, que é o ângulo cuja medida é 90 graus, né? Então, ele é um ângulo de 360 dividido em 4 partes. E a representação dele é essa aqui. Né? Esse quadradinho com um pontinho aqui no meio, ó, esse aqui é a representação de ângulo de 90 graus. Então, se não tiver escrito 90 graus, e tiver esse quadradinho aqui com um pontinho, assume que aquele lugar ali, aquele ângulo é 90 graus. Tá? Nem sempre vai estar escrito que aquele ângulo é 90 graus. Pode estar simplesmente o quadradinho com um pontinho no meio. Aquilo ali significa que é 90 graus. Tá?
Em libras, por exemplo, o pessoal que é surdo, né, que fala em libras, eles representam o ângulo de 90 graus exatamente assim. Eles fazem assim, com pontinho. É a representação do ângulo de 90 graus. Bem? Ângulo agudo, então, é um ângulo com a medida menor que o ângulo de 90 graus. Então, todo ângulo que tiver sua medida menor que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. Aqui a gente tem um exemplo de um ângulo de 50 graus. 50 é menor do que 90, né? E aí eu representei o ângulo A, ó, dessa forma, com o chapeuzinho em cima. E ele é menor que 90, então é um ângulo agudo. Depois a gente tem o ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso aí, então, é todo aquele ângulo que tem a sua medida maior do que 90 graus. Então, todo ângulo que for maior que 90 graus, ele é obtuso. É claro, maior que 90, mas quando tu tiver o de 180, ele é um ângulo raso, né? O ângulo de 180, ele é um ângulo raso. Mas sendo maior que 90 e menor que 180, é um ângulo obtuso. Aqui está o nosso exemplo, um ângulo de 145 graus. Aqui eu coloquei A, mas não é o A, né? Esse aqui é B, ó. Certo? Faltou um errinho na edição. Esse aqui é o nosso ângulo B. Se eu fosse representar aqui, o correto seria B com chapeuzinho, maior que 90 é um ângulo obtuso. Mas isso aqui também não tem problema, tá? Isso aqui é só o nome do... né? O que a gente precisa determinar se ele é agudo, se ele é obtuso, se ele é raso. Então, o nome, ponto do ângulo ali, por enquanto, não está influenciando muito. Tá bem? Bom, depois disso aqui, então, a gente tem alguns exercícios, né? Exercício 5, porque aqui a gente tinha 4 exercícios aqui em cima, né? De perímetro. E aí aqui embaixo a gente tem mais alguns de ângulo, que é só esse exercício 5 mesmo, e classificar esses ângulos quanto à sua medida. Em agudo, reto, raso ou obtuso. Depois tem o gabarito aqui, vocês deem uma olhada e confiram, tá? Tem mais esses dois ainda aqui, até a letra H. Deem uma conferida aí. Tá? No final sempre tem o gabarito para vocês acompanharem. Tá, gente? É isso aí.